Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Juliano. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante, que é exatamente o assunto aqui do canal. Como é que uma pessoa se torna tradutor ou tradutora? É uma pergunta que me fazem muito frequentemente, sempre me fizeram desde que eu comecei a traduzir. Exatamente por isso também eu criei esse canal aqui, Viver de Tradução, e tenho respondido ao longo dos vídeos. Mas claro que ainda recebo essa pergunta e vou continuar recebendo. Então eu quero fazer um vídeo explicando mais uma vez, de forma resumida, como é que uma pessoa se torna um tradutor e quanto tempo isso leva. Mas para isso eu quero fazer uma analogia. Um dia desse eu fui na casa da minha prima e na televisão estava passando um filme que é Quem Quer Ser um Milionário. É um filme muito bom, de 2008. Ele se passa na Índia e é a história de um menino que ele é convidado ou ele ganha um prêmio para participar de um programa de televisão chamado Quem Quer Ser um Milionário ou Show do Milhão. É aquele programa onde uma pessoa vai e várias perguntas são feitas para elas, perguntas aleatórias sobre vários assuntos diversos, e a pessoa vai respondendo e cada resposta ela acumula mais e mais dinheiro até no final ganhar 1 milhão, ou no caso desse filme, né, se passa na Índia, e ele ganha mais de 1 milhão, porque a moeda é diferente, é rúpias. Então ele ganha vários milhões, né? Ele se torna um milionário no final das contas. A pessoa tem que responder perguntas e no final se tornar uma milionária. Então esse filme é muito legal. E o que acontece no filme é a analogia que eu quero fazer aqui. Porque ele, no filme, ele se torna um milionário. Ele responde às perguntas e ganha o programa no final das contas. Então ele se torna um milionário. Agora, como ele se tornou milionário? Né? Porque o nome do filme em inglês é Slumdog Millionaire, que significa exatamente milionário favelado. Porque ele é um menino favelado, nasceu na favela, cresceu na pobreza, não tinha estudo, não tinha condições e foi para o show do milhão e ganhou 1 milhão. Então, como ele fez isso? O pessoal desconfiou. A história do filme é que ele ganha 1 milhão, ele ganha alguns milhões e o pessoal desconfia dele porque ele é um menino pobre, nascido na favela, sem estudo, sem nada. Como é que ele pode ter respondido todas aquelas perguntas de forma correta e chegado até o final do jogo e ganhado? Então é muito suspeito que ele tenha ganho. Então eles imaginam que tenha tido fraude, alguma coisa no estilo. Então o filme todo é ele explicando a um policial como é que ele respondeu cada uma dessas perguntas. Perguntas como, por exemplo, quem era o ator principal de um certo filme, quem é o presidente americano que está na nota de US$ 100, como é o nome dos três mosqueteiros, né, de cada um dos três, ou do terceiro mosqueteiro que está faltando na lista. Como é o nome do homem que inventou o revólver? Então são perguntas muito aleatórias, tem muito mais perguntas do que isso. E cada pergunta ele tem que explicar, né, para o policial como é que você conseguiu. Ele fica imaginando como é que um menino de favela que nunca teria visto uma nota de US$ 100 saberia quem é o presidente americano que está na nota de US$ 100. Como é que um menino que não tem estudo, nunca leu um livro, saberia o nome dos três mosqueteiros? Então ele vai respondendo essas perguntas ao longo do filme. E você vê que ele respondeu cada uma dessas perguntas porque durante a vida dele aconteceram coisas que por acaso eram as respostas dessas perguntas que apareceram. Teve um dia que ele encontrou um menino mendigo na rua, que tinha sido amigo dele na infância, e esse menino disse para ele, comentou quem era o presidente americano na nota de US$ 100, então ficou na cabeça dele. Teve outro dia que ele foi sequestrado e tinha uns bandidos, e teve armas e pessoas deram tiros, e no final desse momento ele viu o nome do criador do revólver lá na arma que estava escrita, ou alguém comentou com ele. Quer dizer, coisas que aconteceram na vida dele aleatoriamente, e fizeram com que ele soubesse as respostas. Então esse filme é muito legal porque conta isso. E é essa a resposta de como é que uma pessoa se torna um tradutor.
né? Tem alguns caminhos para se tornar um tradutor, mas o caminho mais comum é um caminho aleatório que vai acontecendo ao longo da vida da pessoa. Por exemplo, a pessoa não planeja muitas vezes ser um tradutor ou trabalhar com tradução. Simplesmente acontece que ao longo da vida dela aconteceram várias coisas que culminaram em ela trabalhar com tradução. Eu posso citar o meu caso. Eu estudei inglês quando era adolescente, porque meus pais me colocaram no curso, depois me colocaram no curso de francês, em uma escola de idiomas. Eu sempre gostei muito de estudar no colégio, fui um bom aluno de português, mas eu estudei computação, fui trabalhar com informática, né, que também tinha muito inglês. Que mais? Eu não imaginava que eu ia trabalhar com línguas, né, no futuro. Eu comecei a traduzir com 28 anos. Mas como é que eu cheguei aí? É porque eu já tinha estudado inglês, eu já tinha estudado português, francês, ao longo de muitos anos, sem planejar, sem nada. Eu tinha feito algumas viagens, eu tinha conhecido estrangeiros, conversado com eles, me interessado por assistir filmes, ler livros e tal. Então foram coisas que aconteceram. Tem pessoas que fizeram um intercâmbio, tem pessoas que foram morar em outro país e depois se tornaram tradutores, tem pessoas que estudaram outras coisas, estudaram direito, ou medicina, ou engenharia, farmácia, e anos depois, ou décadas depois, por acaso sabiam também uma língua estrangeira ao longo da sua vida e foram praticando e se tornaram tradutores. No meu caso, também tem a questão da informática, então eu sabia muito bem como lidar com programas. Então, para mim foi muito fácil aprender as ferramentas de tradução. Para mim foi muito fácil navegar pela internet, pesquisar nos fóruns, encontrar trabalho online. Então, tem várias coisas que acontecem na vida de uma pessoa, né, que no meu caso foram aprender os idiomas, aprender como navegar pela internet, porque para muitas pessoas esse é o problema. Às vezes a pessoa sabe as línguas, mas não sabe usar o computador, não sabe usar uma ferramenta. Existem muitos desses casos, né? Eu recebo aqui no meu canal muitas perguntas de pessoas que não entendem o mínimo assim da informática envolvida nos programas ou nos sites de internet, como é que navega num site. Então, várias coisas que aconteceram na minha vida me prepararam para navegar, para trabalhar pela internet, com e-mails, com programas, conseguir me virar sem muita instrução, sem ter feito curso de tradução, sem nada. Então, muitas coisas aconteceram na minha vida que facilitaram com que eu aprendesse as línguas, soubesse mexer no computador, fosse uma pessoa flexível, uma pessoa que fosse atrás das coisas e adaptada a trabalhar em casa. Então, depende de vários fatores, né? Pode ser que a pessoa saiba as línguas, mas não saiba usar o computador, saiba usar o computador, mas não saiba as línguas, saiba usar o computador, saiba as línguas, mas não seja uma pessoa que vai atrás. Então, tem vários fatores, várias variáveis que ao longo da vida de uma pessoa se reúnem para fazer com que ela seja um tradutor. E não é da noite para o dia. Eu recebo essa pergunta aqui no meu canal muito frequentemente: quanto tempo leva para a gente conseguir uma tradução? Aí você tem que contabilizar quanto tempo levou para você aprender as línguas, quanto tempo leva para você adquirir um conhecimento de informática, ou se você vai comprar um computador, comprar um programa, quantos clientes você visita por semana, quantos clientes você entra em contato por semana ou por mês. Então tem várias variáveis aí, mas dizer que é da noite para o dia não é. É uma coisa que leva realmente muitos anos. Você tem que realmente aprender as línguas bem, tem que se antenar com a questão da tecnologia, porque a tecnologia faz muito parte disso. Então, quer dizer, é uma série de fatores aleatórios, como nesse filme, Quem Quer Ser um Milionário, ou O Milionário Favelado, né? Eu posso chamar esse vídeo aqui de O Tradutor Favelado, que é realmente um tradutor que, por acaso, aprendeu coisas aqui e ali durante décadas e um belo dia se tornou um tradutor. Não foi da noite para o dia, mas foi porque tudo convergiu naquele momento. E uma pessoa comentou, ele foi atrás, porque você não trabalha com línguas. Então, quer dizer, são comentários, são coisas que acontecem sem você ter controle. Claro que também tem a outra opção,
que hoje em dia está muito mais fácil, que é a pessoa ter esse plano de ser um tradutor, fazer uma faculdade, fazer um curso, estudar e aprender realmente a traduzir de forma, né, uma educação mais formal e se tornar um tradutor mesmo. Existe esse caminho, mas a grande maioria dos tradutores são tradutores que chegaram na tradução aleatoriamente, por acaso, sem saber que iam ser tradutores algum dia. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Como é que uma pessoa se torna um tradutor? Tem muitos caminhos e esses caminhos levam muito tempo para acontecerem se a pessoa não tiver planejada, e eles vão depender de fatores que estão fora do seu alcance, fora do seu controle e que você não pode nem imaginar. Mas assim, se você tiver esse plano de se tornar tradutor, aí hoje em dia está muito mais fácil, tem cursos, tem esse canal aqui, tem outros canais de outros tradutores dando dicas, tem fóruns na internet e tal. Então você tem que ir atrás de melhorar os seus pontos fracos. E esses pontos fracos podem ser o próprio idioma, podem ser conseguir navegar pela internet, num fórum, num site de tradutores. Pode ser o ponto fraco, pode ser não conseguir falar com os clientes, não conseguir montar um currículo. Então tem várias coisas que a pessoa tem que saber fazer e eu estou tentando aqui nesse canal abranger o número maior possível de coisas. E só para finalizar, em relação à interpretação de conferências também, foi meio que por acaso para mim, posso contar aqui mais ou menos como é que foi o meu trajeto. Uma parte do trajeto foi a mesma da tradução, né? Aprendi os idiomas na adolescência, inglês, francês, sou nativo em português. Sempre conversei muito com as pessoas, sem medo de falar. Ao longo dos anos fui conversando com pessoas de língua inglesa, de língua francesa. Então isso aí já foi uma preparação, mesmo sem eu saber. Outra preparação foi o próprio Clube Poliglota, do qual eu participo já faz mais de 5 anos. Faz quase 6 anos que eu participo do Clube Poliglota, em 2013 começou aqui em Fortaleza. Então, conversar com pessoas em línguas estrangeiras me preparou para que em 2017 apenas eu começasse a interpretar mais frequentemente. Em 2012 eu tinha feito um curso. Então foram coisas que aconteceram, né? Eu fiz um curso, eu aprendi na adolescência, eu conversei com pessoas, eu participei de um clube. Tudo isso aprimorou a minha fala, a minha pronúncia, tudo. E agora também estou trabalhando com interpretação. Então, tanto na tradução quanto na interpretação, foram coisas que aconteceram ao longo de muito tempo e que eu conheci pessoas e que de repente algum dia eu comecei a trabalhar com aquilo. Então, tenham isso em mente. Vocês têm que fazer muitas coisas, não é da noite para o dia, leva anos. Mesmo que você esteja preparado, vai levar muito tempo para você montar uma clientela. Eu já comentei aqui no canal, eu levei uns 2 anos para me estabilizar como tradutor, ou seja, tinha meses muito bons, meses muito ruins. Então, eu sempre quero deixar bem claro aqui no canal que não é fácil, que leva tempo, que não é depois de uma semana ou um mês ou 2 meses, não, vai demorar muitos meses, tipo, muitos meses mesmo, 1 ano, 2 anos ou mais. Então, é isso, mas não se preocupem, né? Já que normalmente a gente vai viver décadas, então mesmo se você começar com 30, 40, 50 anos, você ainda vai ter aí 10, 20 anos ou mais, ou 30, para poder traduzir, né? E alguns desses anos vão ser realmente o começo, que não vai ser nada fácil. Então essa é a mensagem de hoje, um grande abraço e até a próxima.